Ah, que bom estarmos aqui, juntinhos de novo. Corações buscando aquele porto seguro, aquela calmaria que só a gente sabe o quanto precisa quando a vida vira uma tempestade daquelas, não é mesmo? Tem cada dia que a gente se sente num barquinho de papel, no meio de um oceano furioso, com as ondas da preocupação, da angústia, do medo, batendo com tudo, ameaçando nos afogar. E o pior é quando a gente olha para o lado e parece que aquele que poderia nos salvar está dormindo. A gente se desespera, grita e se pergunta: meu Criador, não te importas que a gente pereça? Mas olhem só que lição maravilhosa e cheia de poder a gente encontra numa dessas travessias perigosas dos discípulos. Mesmo quando o mestre parece dormir, ele está no barco. E basta um clamor de fé, mesmo que seja um clamor assustado, para que ele se levante, repreenda o vento e o mar e traga uma grande bonança. E para nos ajudar a ter essa coragem de acordar o mestre com a nossa oração, para lutar contra os ventos do medo e as ondas da dúvida que tentam afundar o nosso barco e para nos defender de toda a fúria da tempestade espiritual, temos um guerreiro celestial, um verdadeiro almirante dos mares da fé. Quem é esse nosso protetor? Esse que nos ajuda a não sermos tímidos na fé, esse que nos ensina a confiar naquele que até o vento e o mar obedecem. É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele que conhece o poder do Criador sobre toda a criação, é quem nos guia para a paz mesmo na tempestade. Hoje vamos mergulhar na história emocionante da tempestade acalmada, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E com São Miguel Arcanjo como nosso intercessor e nosso companheiro de travessia, vamos aprender a não nos desesperarmos com a fúria das ondas, mas a clamarmos com fé, confiantes de que temos a bordo aquele que pode dizer à nossa tempestade: cala-te, aquieta-te. Então preparem o coração para um banho de paz e de coragem, porque juntos vamos descobrir o segredo para encontrar a calmaria no meio do caos. E para dar o tom dessa nossa jornada de fé, nada como ouvir a própria história se desenrolando, como um vento que começa a soprar. Marcos 4, 37 e 41. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Com esta cena tão dramática e ao mesmo tempo tão cheia de ensinamentos, como é que a gente pode trazer essa experiência para o nosso barco, para as nossas tempestades pessoais, onde muitas vezes parece que o mestre está dormindo? Como é que São Miguel Arcanjo, o guerreiro que nunca dorme na batalha, pode nos ajudar a despertar a nossa fé e a encontrar a paz mesmo na tempestade? É sobre essa jornada do pânico à bonança que vamos refletir um pouco mais agora. Que cena forte e tão humana essa do Evangelho de Marcos, não é mesmo? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Imagina o pânico. Não era uma chuvinha qualquer, era um grande temporal. As ondas invadindo, o barco enchendo de água, a sensação de que iam afundar a qualquer momento. Quantas vezes a gente não se sente assim? Com o barco da nossa vida, nossa família, nossa saúde, nossas finanças, sendo invadido pelas ondas dos problemas, a ponto de a gente achar que vai naufragar. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Que detalhe! No meio do caos, da gritaria, do vento uivando, Jesus dormia tranquilamente. Para os discípulos, isso deve ter parecido uma indiferença terrível.
E é aí que vem o grito deles, que tantas vezes é o nosso. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? É um grito de medo, de angústia e até com um pingo de acusação. Ei, o Senhor não se importa com a gente? Não está vendo que a gente está afundando? A gente faz isso, não faz? Senhor, não estás a ver o que estou a passar? Não te importas com a minha dor? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele não discute, não explica a meteorologia. Ele se levanta e dá uma ordem à natureza: Cala-te, aquieta-te. E o que acontece? Grande bonança. A calmaria total. Isso nos mostra que ele tem autoridade absoluta sobre as forças que nos apavoram, sobre as tempestades da nossa vida. Nada está fora do seu controle. Mas aí vem a lição mais importante. A pergunta que ele faz não para a tempestade, mas para os discípulos. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ele não os repreende por tê-lo acordado, mas pela razão pela qual o acordaram: o medo, a falta de fé. É como se dissesse: gente, eu estava no barco com vocês. Por que o medo, a timidez? Vocês ainda não entenderam quem eu sou? O problema não era a tempestade, mas a pequenez da fé deles, mesmo com o Salvador a bordo. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que virada! O medo da tempestade se transformou num grande temor, numa admiração reverente, num espanto diante do poder de Jesus. Eles começaram a entender que tinham no barco alguém muito maior do que imaginavam. No nosso dia a dia, a lição é clara: as tempestades virão, e muitas vezes vai parecer que Jesus está dormindo no nosso barco, que ele está em silêncio. Nesses momentos, em vez de nos desesperarmos, somos convidados a acordá-lo com a nossa oração, com o nosso clamor. Mas um clamor que, mesmo no medo, tenta se lembrar de quem ele é. E a gente precisa pedir a São Miguel Arcanjo que lute contra esse espírito de timidez na nossa fé, que ele nos ajude a não duvidar, a não nos apavorarmos, mas a confiarmos que se o Mestre está no nosso barco, mesmo que dormindo, nós estamos seguros. E que na hora certa ele se levantará e dirá à nossa tempestade pessoal: Cala-te, aquieta-te. Nosso papel é crer, e o dele é acalmar a tormenta. E São Miguel é o guerreiro que nos defende do medo que nos impede de crer. E é com essa fé que busca acordar o Mestre que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo, o príncipe da serenidade. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes e defensor dos que navegam nos mares turbulentos da vida, venho a ti neste momento, com a alma muitas vezes agitada pela tempestade, buscando a paz e a segurança que só a presença do Mestre no nosso barco pode nos dar. Quando o grande temporal de vento das adversidades se levantar contra mim, quando as ondas da angústia, da doença, da perseguição subirem por cima do meu barco, de maneira que ele já se encha de desespero, sê tu, São Miguel, minha força e minha coragem. Não permitas que eu me afogue no mar da aflição, arcanjo da fé. Desperta muitas vezes em meio ao caos, parece que o Mestre está na popa, dormindo sobre uma almofada. Quando eu me sentir tentado a gritar com desespero e acusação: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ajuda-me, São Miguel, a transformar meu clamor de medo em uma súplica de fé. Ensina-me a despertá-lo, não com dúvida, mas com a confiança de que ele se importa, ele está presente e ele tem o poder para me salvar. São Miguel, que com tua voz de comando repreendes as forças do mal, intercede por mim para que o Senhor, despertando em minha vida, repreenda o vento da confusão e diga ao mar da minha alma: cala-te, aquieta-te, que pela sua palavra poderosa
o vento se aquiete e haja grande bonança em meu coração, em minha família, em todas as áreas da minha vida que estão em tumulto. Príncipe guerreiro contra o medo. Jesus nos pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Luta comigo, São Miguel, contra esse espírito de timidez e de incredulidade. Quebra em mim as correntes do medo que me impedem de confiar plenamente. Que eu não seja um discípulo de pouca fé, mas que eu aprenda a descansar na sua presença, sabendo que, se Ele está no barco, não há tempestade que possa nos destruir. Arcanjo da santa admiração, que o meu medo da tempestade se transforme no grande temor reverente diante daquele a quem até o vento e o mar lhe obedecem. Que eu jamais me esqueça do poder infinito do meu Senhor, que contigo ao meu lado, São Miguel, eu possa atravessar todas as tormentas da vida com a serenidade de quem sabe quem é o verdadeiro capitão do meu barco. Defende-me, protege-me e guia-me sempre à grande bonança que é a sua paz. Amém. E ao sentirmos essa grande bonança começando a tomar conta do nosso interior, essa certeza de que temos no barco aquele a quem até o vento e o mar obedecem, uma paz e uma admiração tomam conta de nós. E essa experiência de encontrar a calmaria em meio à tempestade é uma boa nova que precisa ser partilhada com todos que ainda se sentem à deriva. Que presente de esperança essa história da tempestade acalmada nos traz, não é mesmo? Saber que mesmo que a gente se desespere, mesmo que a nossa fé seja pequena e tímida, o Mestre está no nosso barco, pronto para se levantar e trazer a bonança. E ter São Miguel Arcanjo como nosso aliado nessa jornada, como o guerreiro que nos ajuda a vencer o medo e a acordar o Mestre com nossa oração, nos dá uma segurança imensa para enfrentar qualquer temporal. Essa mensagem de que não estamos sozinhos na tempestade e de que temos um poder ao nosso alcance que pode acalmar qualquer mar revolto é um bálsamo para a alma neste mundo tão cheio de medos e incertezas. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar se sentindo no meio de um furacão, precisando desesperadamente de uma palavra de esperança, de um lembrete de que não precisam afundar, mas que podem clamar por socorro. Por isso, meu convite cheio de carinho para você hoje é: seja um portador dessa paz que acalma a tempestade. Se esta oração, esta reflexão, te ajudou a sentir a paz da bonança divina e a coragem para enfrentar suas lutas, compartilhe essa bênção. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está precisando de um cala-te, aquieta-te para a sua alma, de um lembrete de que não está sozinho no barco. Vamos juntos, com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de fé que proclama a vitória sobre todas as tempestades. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós nessa travessia de fé. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e fortalecimento. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre qual tempestade em sua vida você precisa que o Mestre acalme. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que até o vento e o mar lhe obedecem a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo nos defendendo e o Mestre no nosso barco, não há tempestade que não se transforme em grande bonança. Que a paz que vem dele esteja sempre com você